Uma confissão do filho de Lula foi revelada na manhã dessa segunda-feira, dia 2 de março. Segundo matéria publicada pelo Estadão no início da manhã de hoje, Fábio Luiz, mais conhecido como Lulinha por ser filho do atual presidente da República, já teria admitido a pessoas próximas que Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS e peça central do escândalo de fraude revelado no ano passado, pagou suas despesas de viagem e hospedagem em Portugal. Ainda segundo a reportagem, essas pessoas próximas a Lulinha afirmaram ao jornal que ele diz ter viajado com o Careca do INSS para visitar uma fábrica em território português, mas nega que tenha fechado o negócio e que tenha recebido qualquer outro pagamento de Antônio. Agora, o que isso significa na prática? Para começo de conversa, significa que Lulinha não pode confiar em quem ele anda considerando como amigo. O cara relata uma coisa como essa, que diz respeito ao seu envolvimento dentro do escândalo do INSS, para pessoas próximas, e essas pessoas fazem essa fofoca à imprensa. Pelo menos assim, Fábio Luiz sente na pele aquilo que o cidadão brasileiro passa com o pai dele na presidência da República. Agora o segundo ponto. Apesar dos relatos dessas pessoas próximas não servirem como prova dentro da investigação e de serem a respeito de uma viagem que a Polícia Federal já havia encontrado provas suficientes para comprovar o que realmente aconteceu, isso não deixa de ser um indício importante de que, possivelmente, todo o restante das denúncias feitas pelos ex-funcionários do Careca do INSS são verdadeiras. Vale lembrar que um desses ex-funcionários já havia dito meses atrás que Lulinha havia feito mais do que uma viagem com o Careca para Portugal. E cá entre nós, quem é que paga todas as despesas de passagens e hospedagem em uma viagem internacional para alguém com quem não tem uma relação tão próxima assim? Nessa reportagem do Estadão consta que, segundo essas pessoas próximas a Lulinha, a versão dele da história é de que Antônio Carlos teria o convidado para ser sócio no negócio de cannabis para fins medicinais, mas que ele não teria aceitado e que esse seria o único elo entre os dois. Só que essa própria versão da história já ajuda a dar sentido a outros supostos fatos atribuídos a ele anteriormente. Segundo o relato dos amigos de Lulinha, a ponte entre ele e o Careca do INSS teria sido a empresária Roberta Luchsinger, que é amiga pessoal de Lulinha e de sua esposa e tem uma estreita relação com o Antônio Carlos também. Ela teria sido a responsável por apresentar os dois em um churrasco em Brasília. Coincidentemente, Roberta é a mesma pessoa que, de acordo com o que foi revelado pela imprensa ainda no ano passado, com base em documentos que estão em posse da Polícia Federal, recebeu R$1,5 milhão do Careca do INSS e, em uma das transferências correspondentes a esse valor, foi informada por mensagem pelo Careca de que o dinheiro seria para o filho do rapaz. Bom, em resumo, o envolvimento de Fábio Luiz com Antônio Carlos e, consequentemente, com o escândalo do INSS tem se desenhado de forma cada vez mais clara. Na semana passada, a CPMI, que investiga o caso no Congresso, aprovou a quebra do seu sigilo bancário. Só que essa decisão está sob ameaça neste momento, pois o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parece estar disposto a agir mais uma vez como um capacho de Lula e anular essa aprovação. No entanto, antes mesmo dessa decisão ter sido tomada na CPMI, o ministro André Mendonça, relator do caso no STF, já havia autorizado essa mesma quebra de sigilo a pedido da Polícia Federal, e essa autorização precisaria de uma manobra muito maior e muito mais escancarada para ser revertida. Nos próximos dias, nós, brasileiros, veremos até que ponto Lula e seus aliados estão dispostos a chegar para blindar o nome de Fábio Luiz. Bom, se depender do nível moral do presidente, podemos esperar as atitudes mais baixas possíveis. E o que eu vou mostrar na sequência é uma comprovação disso. Mas antes eu peço 1 minuto da sua atenção para esse recado. Se você ainda não utiliza o ChatGPT no seu dia a dia porque acha que ele é complicado demais, o recado que eu tenho agora é exatamente para você. Eu acabei de lançar um curso gravado por mim, onde eu ensino passo a passo e mostrando na prática como utilizar essa ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI para facilitar a sua vida. Se você já tem facilidade com tecnologia, já utiliza o ChatGPT e está em busca de um conteúdo mais avançado, esse curso não é para você. O material que eu preparei é para as pessoas que hoje têm dificuldade com esse tipo de ferramenta e que não a utilizam por achar que é complicado demais. Se esse é o seu caso, eu já adianto para você. O ChatGPT da OpenAI é muito mais simples do que parece e ele é capaz de fazer muito mais do que você imagina. São 14 aulas em vídeo onde eu ensino para você, mostrando na tela do computador e do celular, cada passo que você precisa seguir para acessar o chat, criar sua conta, fazer
fazer suas perguntas e tirar os melhores resultados possíveis. Além disso, eu ainda preparei alguns materiais por escrito que estão disponíveis como bônus nesse curso. O investimento é de apenas R$ 197 e este valor pode ser parcelado também no cartão de crédito. Caso você acesse as aulas e não goste, não se preocupe, porque você terá 7 dias de garantia após a compra para devolver o curso e solicitar seu reembolso integral. Para aproveitar essa chance, clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail contato@paulobaltokoski.com. Eu espero você lá. Como eu falei anteriormente, o que eu vou mostrar agora é uma prova da imoralidade de Lula. Nesse último final de semana, o petista foi até o estado de Minas Gerais para visitar as cidades que foram mais atingidas pelas chuvas na última semana. Como já era de se esperar, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024, ele escolheu uma cidade governada pelo PT. Só que as semelhanças com o que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024 vão muito além dessa simples escolha. Tanto que o próprio Lula, em declaração à imprensa, disse que estava ali para fazer exatamente o que já havia feito anteriormente. Essa minha visita à região é para assumir a responsabilidade na frente dos prefeitos das cidades que foram vitimadas pelas chuvas que aconteceu aqui nessa semana, é para assumir o compromisso de que o governo federal vai repetir aqui o mesmo que nós fizemos com a tragédia do Rio Grande do Sul. Nessa sua fala, Lula se referia à destinação de verbas aos municípios, algo que é tratado pelo governo federal como um ato de benevolência, mas que não passa de uma obrigação para um governo que tanto arrecada e, ainda por cima, no caso do Rio Grande do Sul, foi acompanhado de uma enorme burocracia e de demora para chegar a quem precisava. Até porque, naquele momento, a prioridade do governo parecia ser o combate às críticas feitas a ele, que eram chamadas de fake news. Só que tem outra parte dessa história que está se repetindo agora, e é justamente a parte mais imoral dela. Eu não sei se você está lembrado, mas na época em que as enchentes ocorreram no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, Lula criou um ministério extraordinário, supostamente para apoiar a reconstrução do estado, e nomeou Paulo Pimenta para chefiá-lo. A narrativa era de que essa nova pasta era essencial para apoiar os municípios, mas na prática era apenas um meio de Lula tirar Paulo Pimenta da SECOM, já que o desempenho dele à frente da pasta estava sendo péssimo, e principalmente de promover o seu nome para disputar o governo gaúcho agora em 2026. O resultado foi muito longe do esperado, pois Paulo Pimenta só se queimou com os prefeitos e com a população. Mas mesmo assim, Lula parece não ter desistido da estratégia suja de explorar politicamente tragédias. Agora, em Minas Gerais, pelo menos até o momento, não surgiu nenhuma notícia sobre criação de um ministério extraordinário, mas Lula já deu um jeito de tentar promover um aliado político, Rodrigo Pacheco. Há muito tempo, Lula tem insistido para que Pacheco dispute o governo de Minas Gerais. Aparentemente, Pacheco está mais interessado em uma vaga no STF e certamente, se houver oportunidade, ele será o próximo indicado por Lula. Mas enquanto isso não acontece, o plano de governar o estado parece ser a prioridade. A prova disso é que, nessa declaração à imprensa, Lula fez questão de trazer Pacheco, que hoje é um simples senador, ao seu lado e de passar a palavra para ele para aquela tradicional bajulação mútua. Para terminar a nossa entrevista coletiva, eu queria pedir ao companheiro Pacheco, que foi o presidente do Congresso Nacional e agora é senador, para falar o que o Congresso pode fazer para ajudar. Obrigado, presidente. Bom, muito boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores, meus cumprimentos à imprensa, a quem dedico meu profundo respeito. Quero dizer, presidente Lula, primeira-dama Janja, senhores ministros de Estado, prefeita Margarida Salomão, vice-prefeito Marcelo Detoni, todos os prefeitos que aqui estão, e a minha solidariedade a todos vocês e a todos os municípios, que a presença do presidente Lula e sua comitiva, de diversos ministros, a iniciativa da implantação de um gabinete estendido aqui em Juiz de Fora para poder dar as respostas devidas à zona da Mata Mineira, são reveladoras de algo que se espera muito de um governante, que é responsabilidade política. Pois é, mais uma vez uma tragédia alvo de exploração política de alguém que não tem o mínimo de escrúpulos. Mais uma vez, políticos tentam parecer heróis por estarem devolvendo uma pequena fração daquilo que a própria população afetada já pagou em impostos. A cada dia que passa,
Parece que a única esperança para o povo brasileiro é crer na justiça divina, porque na dos homens, sinceramente, não dá mais.